Eu tava no bar fazendo voz e violão e o cara tava lá curtindo o som. Eu percebi que ele tava curtindo o som, mas ele não parava de rabiscar um papel assim e tal, pá. No final da apresentação ele chegou perto de mim e falou assim: cara, curti muito o seu som e eu queria te dar um presente, olha isso. Ele me desenhou, muito legal. E aí nesse desenho tinha umas coisas estranhas, olha só isso. A Terra tá parada! E é disso que eu vou falar hoje, sobre o dia que a Terra parou. E se você curte esse assunto, já dá o seu joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreva, aperte o sininho para as outras coisas que a gente vai colocar aqui e comente o que você quer ver, comente o que você achou, comente as suas percepções e bora pro vídeo, porque o vídeo não pode parar. Com o dia que a Terra parou, com o dia em que a Terra parou. O que será que o Raul Seixas queria dizer com essa canção, né? Eu, na dúvida, peguei o telefone e liguei para ele, porque, afinal de contas, eu tenho o número do Raul Seixas, né? Então eu disquei, porque não adianta você mandar o WhatsApp para ele, para falar com ele você tem que discar. E quando eu liguei para o Raul Seixas não estava lá. Então eu vou fazer algumas reflexões pessoais sobre o que quer dizer essa canção. Toda leitura que a gente faz é uma produção de texto, né? A gente tem um emissor que envia uma mensagem, mas a comunicação só está completa quando o receptor ele decodifica todos aqueles códigos mandados e aí faz a sua interpretação. Então o texto que a gente lê, a gente está produzindo um outro texto. E aí a gente pensa assim, uma pessoa que fala, ele tem um público, seu repertório, tem a sua cosmovisão e tem um momento de vida em que ele fala essas coisas e tem um momento também, o repertório, cosmovisão de quem recebe a mensagem, que nem sempre é igual a do emissor. Então o momento de vida que eu estou vivendo hoje é refletindo muito sobre a importância das amizades. A gente não é uma ilha, a gente precisa do outro, como isso nos fortalece. E quando eu recebi essa canção, nos dias de hoje, o contexto já era bem diferente do contexto que eu estava vivendo, do amizade, era bem diferente do contexto do Raul Seixas. O pessoal estava falando assim, olha só, 2020, o Raul Seixas foi um vidente, ele já estava prevendo que ia acontecer isso, né? E o pessoal compartilhando, mas foi nesse contexto de, olha, ele está falando, ele previu. Quando eu comecei, então, a ouvir essa canção, eu falei, olha que legal, né? Dona de casa não saiu para comprar pão porque o padeiro não estava lá. E aí eu fiquei pensando nessa nossa condição de coexistência, a gente só é o que é por causa do outro. Eu existo porque o outro existe. A dona de casa, na plenitude dos seus afazeres, só pode ser completo se existir o padeiro. E o padeiro também só vai ter sua serventia se tiver a dona de casa. Essa pessoa não fez isso porque o outro cara não estava lá. E essa pessoa não fez isso porque ele não estava lá. Todo mundo deixou de fazer alguma coisa porque o outro não estava lá. Parecia entrega de trabalho em grupo, sabe? O professor vive falando isso. Ai, professor, eu não fiz a tarefa porque o fulano, a gente não entregou o trabalho porque o fulano falou que ia pesquisar tal coisa e não pesquisou. A gente tá cheio de ouvir isso. Mas aí tem uma questão muito peculiar, né, nessa canção. São os pontos que eu acho que a gente tem que prestar mais atenção. O primeiro é quando ele fala do ladrão. O policial não sai de casa porque o ladrão não estava lá. Mas o ladrão, ele não sai de casa não é porque não tinha ninguém para roubar. Aliás, seria um momento bem oportuno, né? Bem conveniente. Você vai para a loja, não tem nenhum vendedor, não tem ninguém, o lugar está vazio, e o policial não saiu. Seria perfeito, mas ele não rouba. Por quê? Ele não rouba porque ele não tem aonde gastar. Aí minha filha até falou, pô pai, não faz sentido. Ele pode ir no dia seguinte, se foi aquele dia que a Terra parou. E olha que interessante. Se a gente fala que essa canção, que o professor e o aluno é professor por causa do aluno, o aluno é por causa do professor, a dona de casa é por causa do padeiro, o padeiro é por causa da dona de casa, a gente está falando muito das relações interpessoais. E essas relações interpessoais, no dia que a Terra parou, não tem mais. Eles não estão mais se relacionando. E aí, a primeira coisa que acontece, uma mudança de valores. As prioridades já são outras. O dinheiro, que seria uma coisa tão importante,
não tem valor. Outra parte da canção fala do professor. O professor, ele não vai para a escola, mas não é porque ele não tinha ninguém para ensinar. Ele tinha, ou talvez não é que ele não tinha ninguém para ensinar, ele não tinha o que ensinar, não tinha mais nada para ensinar. Agora a gente não tem mais ciência, a gente não tem mais a linguagem, a gente não tem mais história. Aí você fala assim, não, mas peraí, o Raul Seixas está viajando, porque o pessoal está em casa, mas pode usar a internet. Mas, gente, na época que o Raul Seixas fez essa canção, não tinha internet e o carteiro também não estava lá. Os sinos não estão tocando, gente. O Quasimodo não estava lá, né? Você pode pensar, mas não foram só as pessoas que pararam. Nem a máquina está funcionando. Então, a gente está falando de um sistema que parou. E é muito interessante o sino, porque o sino ele é algo que representa o tempo. Então, o terra parou, peraí, já está de noite, peraí, hoje é sábado, né? Em casa que eu brinco com as crianças, a gente vai jantar, né? Fala assim, vamos deixar os vizinhos malucos. E aí a gente, na hora de comer, a gente começa a bater os copos e falar Feliz Ano Novo, Feliz Ano Novo. Aí tem um momento da canção que eu achei muito profundo, que ele fala da igreja. Os fiéis não saíram para rezar porque o padre não estava lá. O que eu achei muito louco é que, como a gente está falando sobre as relações interpessoais, e aí como as pessoas se identificam dentro dessas relações, tipo assim, eu sou o policial porque eu vou prender o ladrão, eu sou a dona de casa porque eu vou comprar o pão, ele fala da igreja, mas ele não consegue falar de Deus. Foi aí que eu pensei assim, o Raul Seixas está comentando sobre identidade, mas isso foi num plano, né? Aí, digamos assim, no plano celestial, no divino, isso não é alterado, né? Seja assim, numa visão de Deus Trindade, já que a gente está falando sobre o relacionamento, então nós temos um Deus que em si ele já é essa gestão do relacionamento, então ninguém consegue modificar esse ser. E aí eu falo isso pensando no livro de Êxodo da Bíblia, quando Deus se apresenta para Moisés, ele se auto-intitula como o Eu Sou, e vendo numa visão mais próximo do contemporâneo, quando a gente fala sobre a filosofia existencialista, que a gente fala assim, o Lênio existe, a fulana existe, não sei quem existe, Deus, ele está num outro patamar, ele não está nesse patamar de existência, mas como diz, Deus é. E esse ponto aqui me chamou a atenção para falar assim, nossa, ele está falando de uma coisa muito mais profunda. E foi aí que eu cheguei praticamente no final da narrativa do sonhador, né? Ele contando como que foi o sonho dele, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, e falei, não, ele não está sendo um profeta de 2020, ele não está profetizando 2020, porque se você for reparar, ele fala sobre... A última coisa que ele fala é do médico, que ele não, né... que ele não tinha mais doença para curar. Aí a gente fala assim, nossa, então Raul Seixas, se ele não está falando de 2020, ele está falando de uma outra história, né? Ele está contando uma outra coisa. Se a gente então analisar bem essa poesia, a gente repara o seguinte, isso se trata de uma situação absurda. Ele comenta que todo mundo ficou em casa, a terra parou, e isso é uma coisa muito longe da nossa realidade, e aí, olha só, e ele não se preocupa a falar por que as pessoas ficaram em casa. Ele não fala que foi uma pandemia, ele simplesmente fala assim, todo mundo foi em casa. É isso que ele fala. Tanto que ele fala assim, como se todos combinassem. Esse como se significa que eles não combinaram. Ele não está comentando a causa, está falando assim, aconteceu. Ele não deixa bem explícito por que aconteceu, e isso não importa. O que importa para ele é relatar, nesse cenário absurdo, ele quer relatar o que aconteceria caso isso tivesse acontecido da Terra ter parado. Então ele imaginou, a Terra parou, e aí aconteceria isso. Então ele não está preocupado com a causa, ele está preocupado com a consequência. Essa estrutura é muito comum no surrealismo. Usando a linguagem surrealista, está tendo aqui uma crítica social, uma crítica sistêmica, né? Tá rolando aqui uma discussão. E que crítica é essa? Os seres humanos como uma peça de uma grande engrenagem, né? Se uma peça falha, você tira aquela peça e troca por outra. E assim a grande máquina está funcionando,
Só que é o seguinte, se falha uma peça e aquela peça não é substituída, então para a grande máquina, aí a Terra para. E foi aí que eu comecei a concluir o que essa música poderia estar falando, sabe? Porque ele, no começo, ele fala assim, ó, eu sonhei com o dia que a Terra parou, ou seja, no meu sonho, a Terra não estava parada, no meu sonho, eu sonhei que a Terra tinha parado. Mas no final da canção, olha só que incrível, ele fala, acordei no dia em que a Terra parou, ou seja, aquilo já não era mais um sonho, mas foi quando a Terra parou, é que ele acordou. E aí eu falei, cara, então é isso, que brilhante esse Raul Seixas. Porque quando você fala assim, acordei, quando você fala a Terra parou, todo mundo parado, né? Ninguém tá fazendo nada, ninguém tá fazendo nada, todo mundo parado, assim, ó. Entendeu? E aí, quando você fala assim, acordei, o que a gente pensa? Você tá parado na cama e você acorda. E é aí que, a partir do acordar, é que todas as ações daquele dia é que vai começar a ter. Depois, você pode pensar assim, não, mas acordar tem pode ter outro significado, né? No mundo conotativo tudo é possível. Você fala assim, acordei, pode se falar assim, ó, eu me liguei. Cara, depois que a Terra parou, é que eu falei, nossa, então é isso, né? Porque antes da Terra ter parado, não tinha o Henrique, não tinha a Gabriela, não tinha a Soraya, não tinha ninguém. Não havia identidade, só havia papéis sociais. Todo mundo tinha sua função. Embora sejamos seres relacionais, foi parando em casa que o eu lírico então pôde acordar, provavelmente para se relacionar consigo, para se enxergar, para se descobrir e não mais ficar na engrenagem vivendo no automático para se perder. Pois se a gente não se relaciona com o outro, acordado das nossas essências, né, consciente de quem a gente realmente é, se a gente for ver, cara, a gente não está se relacionando. Você apenas pode ter se substituído aí por uma peça caso a Terra venha parar. Bem, essa foi a minha viagem dessa canção, né? Eu acho que não está fechado, eu acho que uma música dessas, isso daqui foi de repente um esquenta para várias outras reflexões. Então até quero convidar vocês para colocarem seus comentários, deixar suas percepções, né? O que vocês já refletiram sobre essa canção. Acho que isso enriquece-me bastante, né? Também não esqueça também de curtir, né? Dar aquele joinha legal que eu gosto, para que a Terra não pare.